Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Capítulo 13 do livro de Romanos é o texto básico para a nossa meditação agora. Vamos ler de 1 a 7. E o tema da meditação é deveres cívicos. Como você vê, o Senhor nos instrui sobre tudo e sobre todas as nossas necessidades. Só não observa quem não quer, e só não aprende quem não lê, ou quem não ouve. Mas se você tirar um tempinho da sua vida, estudar a palavra, ou ficar atento a todas as instruções que são proclamadas da palavra de Deus, com toda certeza, você irá crescer na graça, no conhecimento, no temor e no amor ao Senhor. Então vamos lá. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Aqui está mostrando a questão da hierarquia. Nós temos o dever, isso é dever, querido. Dever para com a pátria, dever para com as autoridades. Porque se nós desrespeitarmos todas as leis ou todas as autoridades, vira uma bagunça, vira uma desordem. Então, quando entendemos que é dever de todo cidadão, incluindo os cristãos, obedecer às autoridades naquilo que não fere os ensinamentos das Escrituras Sagradas. Mas se a própria Escritura está ordenando que devemos obedecer às autoridades, portanto, é dentro das normas que estabelece uma convivência harmoniosa dentro da sociedade, com todos os respeitos. Observem bem, então ele diz assim, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Jesus disse isso a Pilatos. Nenhuma autoridade teria se do alto não te fosse dado. Portanto, está confirmando aqui o texto sagrado que toda autoridade, seja o presidente, seja o senador, seja o ministro, seja quem for, se ele exerce a função, ele está sob a autoridade do Senhor. É Deus que deu a ele aquela autoridade. Agora, você tem que perguntar, talvez você não concorda com nada que ele está fazendo. Aí você tem que conversar com Deus. Senhor, onde é que falhamos para que o Senhor nos desse um governante tão pesado como este? Tá vendo? Porque se nós temos um governante que está trabalhando contra tudo que nós cremos ou consideramos que é correto, nós estamos passando por momentos difíceis. Se Deus constituiu aquela autoridade, é para que nós busquemos a face dele e saibamos reconhecer que ele é Deus. Ele pôs e ele pode tirar. Então, se você se dispõe a servir ao Senhor, é ele que pode ouvir a sua oração e desfazer aquela autoridade que está prejudicando a sua vida. É muito interessante obedecermos isso. Mas o Senhor nos orienta no outro texto da seguinte maneira: se uma autoridade foi colocada e ela age de uma forma contrária a tudo o que você pensa, ore por ela. Peça ao Senhor para abençoá-la no período de sua gestão, para que seja amenizada a sua dor e o seu sofrimento. É muito interessante a sabedoria de Deus, não é? Tudo isso, querido, indica que nós devemos prestar atenção a todo o ensinamento da palavra e não sair aí conversando bandairas, como muitos fazem, a respeito de política ou qualquer outro assunto. Observem bem. De modo que aquele que se expõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. De modo que aquele que se opõe à autoridade, tá vendo? Se questionar uma autoridade que foi estabelecida por Deus, você está se opondo à própria vontade de Deus. E isso significa que você vai trazer prejuízo para a sua vida. Não compensa. Não vale a pena brigar com Deus. Viu? Sujeite-se a Ele e deixe que Ele tire a autoridade no tempo certo. E Ele tem poder para isso. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Olha aqui, ó, que eu falei para você. Quando eles estão fazendo o bem, todo mundo gosta.
Mas quando eles estão aplicando uma lei ou um rigor que pode ser uma advertência de Deus contra a sua atitude que não está agradando a Deus, então o Senhor te dá um governante pesado. Meu filho, é para você refletir e buscar ao Senhor, porque a nossa vida na terra é temporária, mas o governo de Cristo é eterno. Quando você sair daqui, você vai ter que se sujeitar ao governo dele, quer queira ou não, porque se você não sujeitar ao governo dele, aí você vai ter um outro governo. Infelizmente, você não vai gostar dele, certo? Diz assim, ó, queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Aqui agora ele está colocando da seguinte maneira, preste atenção. Tem dificuldade de entender o que o seu governante faz? Você acha que ele é muito mal, que ele é perverso? Faça as coisas boas, ele nunca virá atrás de você. Ele nunca vai te perseguir, nunca vai te maltratar. Porque ele vai contra as pessoas que batem de frente com ele. E não contra as pessoas que fazem o bem. Isso não ofende ele, não mexe com ele, não atrapalha ele em nada. Olha que conselho sábio. Como é bom a gente observar o que o Senhor nos ensina. Ter cuidado, ter prudência, ter sabedoria, ter humildade para absolver essas coisas. Viu? E ele completa dizendo, visto que a autoridade é ministro de Deus para o bem, para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Então, querido, quando alguém está fazendo uma coisa que não satisfaz o propósito do Senhor, olhe bem, talvez atende a sua necessidade, mas não é o que Deus pede. Por isso que Jesus diz, seja feita a tua vontade, tanto no céu como na terra. E quando ele estava prestes a morrer, ele orou, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Isso é sujeitar a Deus, é entender que o Senhor tem o governo de todas as coisas. E quando eu me sujeito ao Senhor, eu estou debaixo da sua proteção, nenhum mal me atinge. Está entendendo? É necessário que ele esteja sujeito, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Dever de consciência porque o Senhor está me ordenando que eu seja obediente. E o medo de punição porque realmente, se o inimigo me pega, ele vai me punir, como já tem feito com muitos. Vocês sabem disso, né? Por esse motivo também, pagais tributos. Olha aqui, pagar os impostos. Tem gente que chia para não pagar imposto. É ordem do Senhor, é dever social, é dever cívico. Você pagar os impostos é dever cívico. Pague sem chiar, não tente enrolar. Vai lá e faça o que tem que ser feito. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tem os deveres espirituais, os deveres sociais e os deveres físicos. E ele diz mais, por esse motivo também pagais tributo, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos os que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. E o nome do Senhor será exaltado com as suas atitudes, se você cumprir os seus deveres espirituais, deveres sociais e os deveres físicos, e estará testemunhando que Cristo é Senhor de todo o universo. Amém? Vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, te agradeço por estas instruções e peço-te, ó Deus, que o Senhor me instrua dia após dia na tua palavra, para que eu ande conforme os teus ensinamentos, em nome do Senhor Jesus. Amém.